olá a todas, olá a todos. Estamos aqui em mais um Pode Hablar e hoje a gente vai servir para vocês um prato cheio de comunicação. Senta com a gente, pega o seu cafezinho e fique bem à vontade para mais um Pode Hablar. Não é mesmo, Simone? Exatamente, Vitória, estamos aqui. Hoje estamos com chá de gengibre. Muito bem, porque tá Estamos frio. com frio, muito frio. E aí, né, nosso tema de hoje é falar sobre comunicação, o que é se comunicar. Vitória, você quer começar dando seu ponto de vista? O que você considera se comunicar? Olha, eu acho que comunicação, me comunicar, é difícil. Sabe aquele termo que a gente sabe o que é, mas a gente não sabe como explicar? Exatamente. É tipo isso. Mas eu acho que é quando eu quero transmitir uma mensagem e essa mensagem ela é recebida e entendida pela pessoa. Eu acho que, ou pelas pessoas, né? Não basta eu somente falar se a pessoa não entendeu. Ou se a pessoa não pegou aquilo que eu estava querendo comunicar. Né? Aí vai ter ruídos, vai ter coisas que vão interferir no meio dessa comunicação. Né? Mas eu acho que a comunicação ela ocorre assim, exatamente, aconteceu, é comunicação. Quando eu falo e o outro pega, entende, absorve aquilo que eu falei, entendeu? Não, verdade. Eu também caminho bem por aí, sabe? É claro que eu entendo hoje uma comunicação para além do ato de falar, para além do ato simplesmente de escrever. Eu acho que tem muitos jeitos, né? Até o próprio gesto, a forma que você olha, o tipo de comunicação, né? Que você tenta fazer da melhor forma possível, né? Você emite ali com um sentimento, com um propósito, mas que também depende do outro, né? Do outro lado também. Receber, do outro lado, entender, receber. Interpretar, é bem isso mesmo, não é fácil. Não é fácil. Quando eu estava pesquisando, né? Eu fui pegar também a definição do que é comunicação, e eles colocaram como ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, através da língua oral, escrita, gestual, e por aí vai, através de símbolos, signos, e é bem isso que a gente está falando, né? Se comunicar é transmitir algum tipo de mensagem. Acho que eu tô igual ao dicionário. Sabendo de tudo, brincadeira. Eu e o dicionário estamos igualzinhos, né? Eu tô batendo, graças a Deus. Mas é isso. E eu acho que, como eu falei, né? Comunicar, ela vai para vários meios, vários caminhos, né? E aí eu volto a te perguntar, qual outros caminhos da comunicação para além da fala que você usa, que você interpreta, como é que é? Eu, como uma pessoa muito artista, brincadeira, bem artística aqui, entendeu? Mas eu acho que a comunicação, ela pode estar em um post que eu faço no meu Instagram, em uma arte que eu faço para comunicar, em um desenho, que às vezes eu gosto de desenhar. O problema é que eu mantenho só pra mim, eu tô comunicando comigo mesmo, mas se eu expandisse isso, eu estaria comunicando alguma coisa com outras pessoas. Eu acho que, sei lá, comunicar não é restrito, igual você falou, a fala, gesto, mas atitudes. Atitudes eu acho que são formas da gente comunicar. Por exemplo, se eu tomo uma atitude que está relacionada a mim, mas que vai impactar outras pessoas, isso também é uma forma de comunicação, porque essa ação vai gerar um impacto em outras pessoas e essas pessoas vão ter que saber lidar com a atitude que eu tomo para elas continuarem a prosseguir a fazer coisas que estão relacionadas comigo e a elas, né? Acho que atitudes são formas de comunicar, sim, com certeza, né? Eu acho que esse ano, principalmente, eu tenho vivido isso bastante. Eu acho que eu tenho aprendido que atitudes são formas de comunicar, né? E que se às vezes eu não penso assim no coletivo, às vezes eu penso mais em mim, vai ter um impacto, e às vezes eu não mensuro o impacto, mas eu também, se eu penso demais no coletivo e em relação à atitude, eu também tenho que pensar em mim. Então é o exercício que eu tô fazendo. Gente, muito psicológico esse podcast. Foi bem profundo. Né? Mas eu acho que realmente é um caminho, porque quando eu penso em comunicar de modo geral, eu sempre venho uma ideia do todo, né? Eu me comunico com algo, me comunico com alguém através de algum meio. Hoje as redes sociais são porta-voz, né? As pessoas estarem se comunicando, estar falando. Só que ao decorrer de um tempo, assim, eu que sempre gostei muito de escrever, muito de pensar. Eu acho que eu sempre fui muito obrigada a pensar sobre
as coisas que eu tava sentindo, porque também se eu deixasse aquelas coisas que eu tava sentindo abafadas, ia estourar da pior forma possível. Então eu sempre me vi obrigada a pensar, a refletir. E aí eu comecei a entender a comunicação de uma forma muito pessoal, comigo mesma, entendeu? Então assim, um processo que eu tive no início, no finalzinho da adolescência pra cá, foi que antes eu não entendia muito bem por que eu tava escrevendo. Eu escrevia, tinha umas inspirações, aí eu escrevia umas poesias extremamente românticas. Eu ficava, nossa, mas meu coração não tá nem partido, não tô nem apaixonada, por que eu tô escrevendo essas coisas? E aí, até que um belo dia eu me toquei que as coisas que eu tava escrevendo era pra mim. Né? Eu não tava me comunicando com a minha própria mensagem, eu tava me comunicando com aquelas coisas que eu carregava. E foi quando eu tive um despertar de, caraca, eu escrevo pra mim, primeiramente, né? As coisas que eu falo estão comigo, partem de mim, então vem de dentro. Por mais que eu comunique com um todo, o que está dentro de mim que eu quero comunicar com esse todo, né? Que vai, acho, ter essa coesão comigo mesma, sabe? Esse encontro. Eu estou falando com um todo, mas eu estou falando aquilo que sou eu, aquilo que parte de mim. É claro que é bem difícil isso, né? Mas quando eu entendi esse processo da minha autocomunicação, eu percebi vários meios de me comunicar. Né? A escrita, era poesia, era contos, e aí eu passei por todos eles. Escrevi música, escrevi inúmeras poesias, inúmeros textos, livros, contos. Hoje a fala para mim, que é engraçado, né? O último dos processos de comunicação, que é a fala, é o que eu utilizo agora. Que antes eu não utilizava a fala. E o legal é que, para quem não conhece, gente, a Simone é uma comunicadora. Então, realmente, esses processos foram importantes para te trazer aonde você está hoje, esse processo de construção de quem você é hoje, né? Você foi pro lado da comunicação profissionalmente, mas isso começa de uma coisa interna, igual você tá falando. Começou lá quando você era adolescente, sem você perceber, sem você entender, às vezes, a comunicação, levar um tempo para processar, que era para você mesmo. Olha aí, é uma construção de anos e que levou você a um fim até mesmo profissional. Isso é muito legal, ela comunicando com vocês aí no podcast. Tá vendo, gente? Pois é, e é engraçado, porque eu já falei algumas vezes com você e com outras pessoas que eu tenho oportunidade, que hoje eu estou me graduando em jornalismo, mas foi uma decisão que eu tomei lá no início, lá nos 17 anos. Só que pelo fato de eu achar que eu não sou uma boa comunicadora, de eu não ter entendido a minha forma de comunicação, o que eu gostava e tal, então eu me comparava, né, com as outras pessoas, então isso me possibilitou eu decidir uma outra carreira que tinha a ver com comunicação também, mas assim, outra carreira nada a ver, e aí eu dei uma volta inteira pra hoje sentar. Se descobrir, né? Isso aí eu acho que é um problema de geral. E eu acho que tá muito ligado a essa pressão social que a gente tem quando a gente tem 17, 18 anos, de que a gente tem que sair da escola e ir pra faculdade, né? O que eu acho um erro. Porque com 17, 18 anos você não sabe quem você é ainda. Como você vai decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Eu acho isso um problema, e aí fazem as pessoas tomarem caminhos errados, né? Com certeza, igual você falou. Você tinha uma coisa com a comunicação já atrelada desde muito nova e você teve que percorrer um caminho, dar a volta por onde você queria chegar, pelo labirinto, para você chegar ao seu lugar, né? Foi a mesma coisa, eu não entendia a minha própria comunicação interna, eu seguia muito o que os outros falavam, né? Eu sempre gostei, igual eu falei aqui, uma forma de me comunicar é desenhando. Então, concluindo essa ideia de que eu acho que essa pressão social me atrapalha, quando eu também estava nessa fase igual a sua, de tentar se descobrir e tentar achar o seu caminho, e eu também me confundi muito com a minha própria comunicação, né? A gente às vezes acha que a comunicação é somente para o outro, é a gente se comunicar com o outro, mas a gente se esquece desse olhar pra gente mesmo, né? O que eu achei essencial você falar, porque a gente não olha. A gente não tem esse exercício, né? E quando eu tava nessa idade de definir que carreira seguir, adolescente ali, né? Também passei pelo mesmo processo. Ouvia muitas outras vozes se comunicando comigo, mas me perdi na minha própria comunicação, o que é horrível, né? E uma das formas de me comunicar é um desenho, e nessa época eu estava no auge dos meus desenhos, no meu auge artístico.
Se eu queria desestressar, eu desenhava. Se eu não tava bem, eu desenhava, eu melhorava. Era tipo um processo terapêutico. Era eu desenhando pra mim mesma, eu comunicando comigo mesma. Chegou ao ponto de eu pintar paredes do quarto inteiro, de cima a baixo, a fazer quadros de desenho. Foi muito legal, era um processo muito bom pra mim. E aí eu falei que com isso, porque eu sei desenhar, porque é legal, e por causa de pressão dos familiares, você tem que fazer um curso relacionado a isso e que vai te dar dinheiro. Entendeu? Aí eu falei, não, então eu vou fazer arquitetura. Mas no curso você se descobre que não é isso. Porque você não se dá esse tempo, esse processo de se ouvir, né? Uma coisa que eu sempre fui muito boa é de comunicar com os outros, de ensinar as pessoas. E eu sempre tive isso dentro de mim, desde muito nova, por influência da minha mãe, que era professora. Mas por uma forma de comunicar dela, foi passado que não seja professor. Meu Deus. E uma coisa que eu tinha já dentro de mim certa foi morrendo aos poucos, né? E aí eu fui absorvendo a comunicação dos outros, não olhei pra mim. Tive que fazer 2 anos e meio de uma faculdade de arquitetura, metade do curso, pra entender que eu gostava, eu era boa em certos pontos, mas não me via fazendo aquilo, não era aquilo. E aí eu tive que parar, me entender os meus processos, me comunicar comigo mesmo, sem deixar a voz do mundo, dos outros me influenciar. Tipo, porque o povo vai falar, você não vai ganhar dinheiro, você vai ser pobre, ninguém entende. É muita pressão, é muitas vozes externas que acabam competindo com a sua voz interna e não te levam pro seu fim, onde você realmente deveria estar porque você não se escutou. Então eu acho que as pessoas têm que se ouvir, assim como você fez, assim como eu fiz. O processo às vezes é demorado, mas talvez isso seja um gatilho para você que está ouvindo a gente hoje fazer esse exercício. Será que você tem se escutado? A gente está falando de uma área profissional, mas em tudo, isso, em relação à sua vida pessoal, profissional, familiar, eu acho que vale super a pena. Exatamente, até porque é encontrar-se consigo mesmo. Acho que você entender a sua própria comunicação, entender o que você quer transmitir, como você quer transmitir, é realmente um encontro consigo mesmo. Essa volta do mundo foi o que eu fiz, né? É uma volta muito longa, até eu entender que eu posso ser engraçada, que eu posso ser mais maleável, que eu posso ser uma pessoa um pouco mais tranquila, que eu posso usar assim, quem eu era, quem eu me comunicava com minha família. Eu poderia usar também aquele mesmo perfil que era leve, mais tranquilo, mais despojado, para outros campos da minha vida, Com certeza. né? Então demorou muito para eu realmente entender, eu nem sei se eu de certo compreendo todas essas facetas, né? Porque realmente é um ciclo muito grande e necessita de um autoconhecimento, né? Porque como a gente está numa era onde tudo é fala, tudo é escrito, tudo é divulgado, tudo é apontado, a comunicação está uma comunicação muito de jogar as ditas verdades, próprias verdades, como se fossem verdades absolutas, acaba que a gente vai minando muito do que o outro pode fazer, né? Então a minha fala, a comunicação, ela acaba por restringir a ação do outro, né? Não faça isso porque... é mais impositiva, né? Exatamente. Você é assim, pronto. Eu acho que aí tem um grande problema na comunicação, né? Porque hoje a gente só quer empurrar de goela abaixo as coisas nas pessoas. A gente não quer dar o tempo da pessoa falar o que ela tem de volta, né? Porque a gente só quer falar, mas a gente não quer receber. É aquele famoso ditado, fala o que quer, escute o que não quer. Mas a gente não tá chegando no escute o que não quer, né? Eu acho que você tá certo nesse ponto. Até porque a comunicação é muito engraçada. Quando a gente aprende na escola, e aqui talvez eu vou errar muito falando isso, que eu não lembro direito, mas assim, quando a gente aprende na escola, a gente tem um emissor, mensagem, receptor. E acha que a comunicação acaba ali. Na verdade, quando você, por exemplo, no jornalismo, que você vai estudando um pouco mais, ele fala que a mensagem é concluída quando ela volta, e no que ela volta você percebe que ela foi executada. Então é o emissor, receptor, a mensagem, tem os mais diversos meios e canais que podem atrapalhar ou auxiliar na transmissão da mensagem, e ela faz esse caminho de volta, ela volta até você, né? Então, não é só mandar para o mundo, não é como eu me comunico, como eu simplesmente jogo as coisas, né? Mas também como eu estou recebendo aquelas informações das pessoas, como é que eu estou ouvindo também, mas aí é outra pauta. Mas, né, dessa questão do se comunicar realmente, de entender
como a gente acaba jogando pro mundo muito dos nossos preconceitos, do nosso racismo, da nossa homofobia, e que tudo aquilo que a gente joga realmente no mundo de ruim, a outras pessoas também estão jogando na gente. Porque eu acho que um ponto essencial é que quando a gente restringe demais o outro, a fala do outro, tenta silenciar ao máximo aquela pessoa, é porque você já se sente muito silenciado e você não está conseguindo falar o que você também quer falar. Sabe? Você já chegou num nível que você tenta se autocontrolar de um modo que você também quer controlar as outras pessoas e você não tá nem com a liberdade de exercitar quem você é. Isso é verdade, com certeza. E aí, a gente acaba criando pessoas egoístas, né? Exatamente. Egoísmo é o mais simples das pessoas que você cria. As pessoas acham que sabem se comunicar e não sabem, entende? Eu acho que isso também tá muito atrelado às pessoas que não entendem o que é a comunicação, né? De uma forma geral, a gente tem pessoas aí que de gerações um pouco mais antigas, que a gente tá na faixa aí dos 20, tá, galera? A gente tá na geração 20 aí, 20 anos. E aí, as pessoas das gerações anteriores, às vezes, elas não foram ensinadas sobre comunicação, sobre ouvir, né? Que a gente pode até entrar na pauta se a comunicação também não é ouvir, né? Mas assim, essas pessoas não foram ensinadas e quer dizer, não tô falando que é todo mundo, também tô cometendo erro. Eu tô falando que a maioria das pessoas de gerações anteriores não foi ensinada, não eram coisas que eram debatidas socialmente, né? Sim. E muitas vezes essas pessoas acabam tendo uma forma de se comunicar um pouco mais agressiva, não tem a questão da escuta, às vezes não aceitam uma certa opinião de pessoas mais jovens, porque tem o pensamento que os jovens não sabem, não têm experiência de vida suficiente para saber certa coisa. Então a comunicação, ela parece somente uma linha direta, uma via. A pessoa fala e pronto, acaba ali, né? Sendo que, igual você falou, tem que ser 2 vias e tem que voltar para mim. É como se fosse uma chamada telefônica. Eu te ligo, Simone, eu falo com você, mas eu também quero te escutar. Né? Então acho que isso é comunicação. Acho que a gente pode resumir comunicação em isso. Chamada telefônica, eu falo, escuto o outro fala, eu escuto, ele me escuta. E a gente consegue construir uma boa conversa, né? Sim, eu acho que a comunicação leva para a conversa, né? Leva para o diálogo. Eu acho que é isso, é a essência da comunicação, né? Acho que a gente tem que trabalhar mais isso. Prestar atenção na forma que a gente está comunicando as coisas, sair desse lado negativo, igual você está falando, porque a gente realmente tem muita influência do negativo hoje. Isso está sendo muito intensificado na nossa sociedade hoje, principalmente com rede social. Mas eu acho que sim, a gente tem que também mudar esse jogo, dar sim pra gente virar o jogo e tentar formas de comunicação melhores, mais assertivas, porque eu sou uma defensora completa da comunicação assertiva. Às vezes eu falho muito, mas eu sempre tento fazer uma comunicação assertiva, para que o outro receba bem a mensagem, para que o outro entenda, e também ter a paciência de, se a mensagem que eu queria transmitir não fosse chegada da melhor forma possível, tentar ajudar aquela pessoa a entender, mudar a minha forma de transmitir aquilo, né? Eu acho que é importante. É isso, eu acho que assim, entra, né, se fosse um passo a passo, primeiro você entender como você melhor se comunica. Tem gente que se comunica muito bem escrevendo. Isso, gente que se comunica muito bem através da fala, outros através de uma conversa. Né? Tem assuntos que a gente não consegue debater e você não precisa falar de todas as coisas. Você pode falar só daquilo que cabe, que te deixa melhor pra falar, sabe? Se aquilo ali não te convém falar sobre o assunto, não tem pra que você se comunicar com aquilo que você não te atrai, né? Então é entender primeiro esses processos. Como eu me comunico? Quais são as minhas facilidades? Eu acho que tem um livro, As 5 Linguagens do Amor, você poderia criar 5 linguagens da comunicação. Entendeu? É linguagem de comunicação. Como que eu vou me comunicar? Tenta se entender, tenta achar as suas. Eu acho que aí, ó, a gente vai escrever esse livro. Aí a gente vai ficar aí. Bom, tudo que a gente mais quer. 5 linguagens da comunicação. Em breve, com Simone Ferreira e Vitória Carnaúba. Mas é isso. E aí entrar nesse processo, né? Entendendo como você se comunica, entendendo o que você quer comunicar, que nem tudo você precisa falar ou deseja falar, entendeu? Você não vai ser menos atualizado ou mais atualizado se você não sabe o que está acontecendo no mundo,
né? Eu acho que é importante você fazer, o pouco que você fizer, você faz bem, né? O tipo de comunicação que você quiser, você fizer bem, direita, vai ser ótimo. E acho que entra no ponto de que como que a gente se comunica no nosso trabalho, na vida pessoal? A gente encontrando essas formas da gente se comunicar, entendendo como a gente se comunica melhor, o que faz bem pra gente, né, também. Aí a gente já abre o gancho para poder, beleza, encontrei a minha forma de comunicar. E agora, como na minha vida social eu vou usá-las? Como eu estou usando essas minhas formas de comunicar no meu trabalho? Será que eu estou sendo realmente assertivo? Se eu estou fazendo uma boa comunicação? Se aquilo que eu estou precisando transmitir, trabalhar com os outros, está sendo de fato bem recebido? Eu estou conseguindo ter o trabalho de troca, de receber também a mensagem da outra pessoa, né? Eu acho que a gente pode pensar, a partir do que a gente tem como forma de comunicação pessoal, levar isso para qualquer área da nossa vida, seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Às vezes a gente tem dificuldade de falar de certos temas com pessoas da nossa família, né? Sim, às vezes é difícil. Eu acho que isso fica mais difícil ainda quando você é mãe e pai. Que às vezes você tem que explicar. Eu não sou mãe, ser mãe também não. Mas acho que fica muito difícil. Em certos momentos, o pai e a mãe têm que ter uma conversa mais específica com o filho, porque ele não sabe, às vezes, como comunicar aquilo, ele não foi ensinado, né? Mas eu acho que se você entende as suas formas de se comunicar, você consegue ter essas conversas melhores, de uma melhor forma, né? Você consegue transmitir uma mensagem de uma forma mais leve, melhor para você, sem pressão, sem ansiedade, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, né? Eu acho que em vários lugares, eu acho que dá. Não, exatamente. E assim, só um exemplo, por exemplo, eu trabalhei no buffet e eu tinha que atender as pessoas e tal, por mais que eu tivesse uma facilidade de conversar e tal, gente, aquilo ali eu não me sentia confortável de jeito nenhum, Então assim, me incomodava muito eu ter aquele contato, aquele, né, eu tenho que ser simpática, eu tenho que fazer o tempo todo, eu não posso falhar, eu acho que tinha uma pressão. Bem engessado. Né, tinha uma pressão muito grande, fora do natural, né? Então aquilo pra mim, quando eu trabalhava com esse tipo de comunicação de atendimento ao cliente, pra mim era terrível, assim, né? E aí eu fui pro jornalismo, que basicamente eu tenho que falar com as pessoas de alguma forma, né? Mas é uma outra comunicação, é uma outra forma. A comunicação, hoje eu trabalho com comunicação visual, é um outro tipo de comunicação. Eu continuo me comunicando com uma grande escala de pessoas, com grupos de pessoas, né? Mas às vezes é entender, porque você não precisa ser aquela pessoa que vai dar uma palestra para 3.000 pessoas. A gente tá aqui com um amigo que, pra mim, ele consegue mover umas 5.000 pessoas fácil. Com certeza. Fácil. Com 10 minutos de fala, ele levanta você. Eu já não sei se eu tenho esse dom, não, assim, de falar. Eu acho que eu gosto de uma conversa muito mais, eu acho, setorizada, sabe? Eu acho que se eu tenho, colocando no ideal, 3.000 pessoas na minha frente, pra mim isso, no meu ponto de vista, não é agradável. Mas se eu tenho 3 pessoas com qual eu posso olhar e me comunicar com aquelas 3 pessoas, pra mim é muito mais lucro. E aí você vai percebendo, né? Ela entendeu ali a forma dela. Exatamente, aí você vai perceber. Tem gente que vai ter uma aptidão ótima pra educar. Vitória, meu Deus do céu, é extremamente didática. Eu não sou didática, entendeu? A Vitória, quando ela se comunica e ela diz, nossa, eu fui agressiva, é o jeito que eu falo calmo, entendeu? Porque eu tenho essa preocupação de ter uma comunicação que não agrida as pessoas, gente. Eu tô o tempo todo me policiando. É um constante exercício meu. Porque, assim, eu acho que eu tenho que exercitar aquilo que eu gostaria de receber. Então, eu odeio que as pessoas sejam violentas comigo na comunicação. Eu odeio de um tanto, cara. Isso, assim, me tira do sério. Porque eu fico pensando na minha cabeça, como esse cidadão consegue fazer uma coisa dessa? Sendo que ele podia transmitir a mensagem de uma forma muito melhor, mas ele acaba escolhendo a forma mais violenta possível, mais agressiva. Não. Mas assim, eu não gosto, entende? Então o que o meu exercício é? Eu vou fazer a comunicação que eu gostaria de receber. Por mais que eu sei que isso aí é uma coisa utópica, que as pessoas não vão fazer isso sempre, que as pessoas são diferentes. Sim. Mas isso é meu, eu tenho que fazer isso, sabe? Quando às vezes eu penso, caraca, eu saio um pouco da curva, eu exaltei um pouquinho mais, eu fui mais levada pela emoção,
eu fico, putz, será que eu fui agressiva? Ela sempre pergunta, eu acho muito engraçado. Eu, não foi Ai, que agressiva. bom, né? Graças a Você Deus. tá falando do jeito que eu falo normalmente com as pessoas e as pessoas já me acham agressiva. E aí acho que tem também uma questão da personalidade, aqui já encaminhando um pouquinho pro nosso fim, que é o que falhou, por exemplo, na minha comunicação. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu sou muito fervorosa. Entendeu? Você então, é sanguínea. eu sou Ela sanguínea. não sabia que ela era sanguínea. Ela descobriu essa semana. Eu falei, Simone, você é muito sanguínea. Porque eu sou sanguínea. Esse é teste de temperamento, quem quiser fazer. Mas ela é muito mais que eu. Ela é eu ao quadrado. Exato. E ela não sabia. E aí eu não sabia, mas eu assim, já identificava isso. Então, eu sou muito revolucionária, né? Então, explosiva. Então, quando eu pego uma coisa, eu gosto daquela coisa. Quando eu pego pra falar, eu falo daquilo ali. E aí que vem, às vezes as pessoas interpretam mal, muitas vezes, a minha fala. Porque eu estou falando meio que naturalmente, ou estou falando com energia mais, aí as pessoas, não, ela tá sendo agressiva, não, ela tá sendo isso, entendeu? E no meu ponto de vista, na minha cabeça, não, eu só tava falando normalmente com a pessoa, sabe? É um exercício também, porque uma coisa é o que eu acho, o que eu vejo, né, o que eu sinto, outra coisa é o que a outra pessoa tá recebendo. Como a gente falou, né? A comunicação é isso, é o que vai e vem. Né? Telefone, não é sem fio, é telefone com fio. Com fio, sem ruído, da melhor ligação possível. Limpinha. Entendeu? Não é ligação de WhatsApp, é como os incas, os antigos faziam, sabe? Digitar, ligar pela linha telefônica. Isso mesmo, gente. E só pra concluir, você já teve algum momento que você achou que essa comunicação não foi concluída com sucesso? Ah, com certeza. Eu tenho vários exemplos aí, entende? Às vezes, vamos lá, dar um exemplo clássico. Eu acho que a minha comunicação, às vezes, não é concluída com sucesso quando eu não entendo a forma do outro receber a mensagem, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro. Eu convivo com uma pessoa que ela tem TDAH e ela só descobriu que ela tem TDAH depois de adulta. E aí é muito complicado porque às vezes ela não tem um foco no que você tá falando, no que as pessoas estão falando, né? E as pessoas, por não saber que é uma neurodivergência, tá, gente? Isso não é um transtorno, é uma neurodivergência. As pessoas não entendem, não buscam entender, não buscam compreender aquilo e acaba que pensam que a pessoa tá sendo Lapso, né? Ela não tá prestando atenção, a pessoa não tá nem aí, né? E aí, o meu exercício hoje é falar assim, pra mim mesma, como eu posso me comunicar com essa pessoa pra ter a atenção dela, pra que ela entenda o que eu tô falando e ela se comunique comigo de volta, né? E aí, eu percebo que eu falho, às vezes, quando eu tô um pouco mais corrida ou impaciente, e eu falo uma coisa achando que a pessoa vai me entender, porque eu tô achando que ela vai ter uma recepção igual a minha, mas ela não tem por causa da neurodivergência. Sim. Mas mesmo assim, eu quero continuar achando, ignorando esse fato. Aí eu falo, a pessoa não entendeu, não conseguiu prestar atenção no que eu falei. E depois eu ainda fico chateada. Poxa, você não ouviu o que eu falei. Parece que eu tô falando com a parede. Mas isso aí, eu sabendo disso, tem que mudar. Entende? Isso aí é uma falha minha na comunicação. Eu não fui assertiva. Porque eu sei, e eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que achar estratégias melhores, formas melhores de me comunicar com essa pessoa. Aí é um exemplo. Você tem as suas formas de comunicar, mas vocês também têm que ter esse olhar cuidadoso pro outro, né? Como que eu vou me comunicar com certa pessoa? Você não vai se comunicar com todo mundo das mesmas formas. Não tem como, porque as pessoas são diferentes. Mas eu acho que vale o exercício de você observar a pessoa, ter o cuidado de entender a pessoa e a forma como ela recebe melhor o que você está falando, para a comunicação acontecer. Né? Então eu falo quando eu faço isso, quando eu quero atropelar tudo. E tem que falar também como eu acerto. Pode falar como eu acerto. Gente, que difícil. Eu acho que assim, eu fico me sentindo muito orgulhosa e eu vejo que eu acerto quando eu tenho que ensinar algo, porque ensinar é comunicar. Sim. Com certeza, é muito comunicar. E eu sinto que eu acertei muito quando eu passo um conteúdo, né, para meus alunos de uma forma geral, e eu tenho uma devolutiva de que eles realmente aprenderam. Não só eles me fazendo exercícios, mas eles conversando comigo, eles mostram
que eles entenderam aquilo, que eles têm domínio. Não vou medir se eles aprenderam por uma prova, não. É numa conversa com eles mesmos, eles me mostrando que eles aprenderam. Então aí eu vejo que a minha comunicação, ela realmente foi assim, top, deu certo. A pessoa aprendeu, que é o meu objetivo, acho que de todo professor. É verdade, mas é muito. A Vitória também sendo muito boa em como é que eu falo? Delegar funções. Nossa, gente, eu não estou mandando brincadeira. Não. Brincadeira. É outro caminho. Aí eu amo delegar. Delegar funções, olha, tá vendo? E ela gosta e ela faz muito bem. Eu acho que chegar de, olha, isso é confortável pra você fazer. Tem que né? entender a pessoa. Esse olhar de prazos, por exemplo, que eu trabalhava. O meu primeiro emprego era muito sob pressão, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Como assim você não fez tal coisa, né? Essa cobrança, você consegue olhar. Que é um olhar, né, da comunicação, tá? Qual o tempo daquela pessoa, se ela consegue. Porque a gente, assim, dia a dia a gente tem um pico diferente. Às vezes você tá com 100%, às vezes você tá com 10% de energia, né? Você é boa em delegar. Que bom! Ai, gente, viu? E aí, Simone, você, um exemplo de como você acha que a sua comunicação falhou e uma que acertou. Ai, Deus. Eu acho que uma que acerta, conversando ao contrário, eu sou palestrante, eu dou palestras espíritas, é muito legal quando eu chego, assim, ou na evangelização chique. Eu tô falando aqui por trás, eu acho chique, gente, que é palestrante. E é muito interessante quando eu consigo terminar uma palestra de 40 minutos, que eu acho muito tempo pra eu falar. E já acho pouco. Como é que pode, né? Tem uma aula de 50 minutos, eu acho, gente, não dá pra nada. E no final eu consigo olhar para as pessoas, é a mesma coisa da aula, mas olhar assim e jogar um questionamento, a pessoa vir conversar e a gente debater, eu acho bem interessante. Acho que esse caminho da educação sempre é muito legal, não é que a palestrante tem uma função essencial de educar. Não, né? mas aí transmite uma mensagem. Mas transmite uma mensagem. E eu acho que aí, nesse momento, é quando funciona, assim, eu vejo que, poxa, deu certo, sabe? Eu consegui planejar uma comunicação, executá-la da melhor forma possível, assim, né? Levando em consideração o outro, porque eu lido com pessoas de várias classes sociais, então, assim, eu tenho que fazer uma comunicação simples, objetiva e que traduza a mensagem essencial ali da palestra, o tema da palestra, né? Eu acho que quando eu consigo esse ciclo, assim, eu falar de uma maneira simples, trazendo exemplos simples, e no final, gente, tá ok, é isso, e as pessoas veem, não, é isso, e conversa, essa troca, né, volta pra você, é quando eu acho que realmente a comunicação, ela tá bem executada. E ela é muito boa comunicadora, gente, muito boa mesmo. Ela tem esse cuidado de transmitir bem as mensagens, as palavras. E também ela é uma boa ouvinte, então acho que por isso a comunicação, ela flui também. Entende? Faz você ser uma boa comunicadora. Porque você tá aberta também ao ponto do outro. Eu acho isso legal. Obrigada, tá vendo? A gente aqui e a gente se conhece há pouco tempo, viu? É isso. Mas estamos cheios de elogios. Tá vendo? E eu acho que quando não funciona, é uma boa pergunta. Porque geralmente, de modo geral, eu acho que minha comunicação ela não funciona. Eu acho que funciona assim, mas isso aí vem aquele negócio do autocrítica. Igual você falou. Eu não fui direto pra comunicação porque eu não me achava boa o suficiente. Para, olha aqui, foi momento de terapia. Parou, desce desse ônibus. Que é isso? Entendeu? E olha, eu acho que sim, você comunica muito bem. Dá outro exemplo. Pode dar outro exemplo. Escute esse podcast até o final pra pegar essa parte. Cara, um exemplo assim, eu acho prático. Eu acho um conflito que eu tenho, que eu tento fazer exercício, é me comunicar com a geração anterior à minha. Olha, isso aí também é muito difícil. A gente erra muito. Porque é assim, quando você para pra você se comunicar com uma pessoa que viveu ali os anos 90, 80, cheio de preconceito, de racismo, e as pessoas ainda hoje carregam isso. E não querem mudar. E não querem mudar, ou tentam até mudar, mas já tá tão enraigado na pessoa. Então eu tenho uma falha na comunicação disso, de entender quando é uma coisa arraigada mesmo, ela cresceu naquilo ali, entendeu? Entender esses momentos e de não cobrar. Entender também os momentos que eu tenho que virar pra pessoa, olha, para, né? Eu sei que você já tem mais idade, eu sei que você vem de outra cultura, de outro momento, mas isso aqui não dá. E aí eu não consigo, assim, ainda fazer isso de uma forma bonitinha, chegar, olha... Você já leva pro lado sanguíneo. Eu já vou, tipo assim, como assim você ainda tá falando disso?
Chega, pai. Mas acho que às vezes é necessário também. Eu acho que não é uma falha, não. Porque tem muita gente que precisa disso. Nunca vai entender na forma linda, positiva, como se fosse um algodão doce. Tem gente que precisa de um tranco pra entender as coisas. Que é tipo assim, uma frase que a minha mãe fala que eu acho muito sábia. Acorda, Alice, o paraíso está pegando fogo. Tem gente que só vai assim, na base do grito da Alice, pegando fogo, entendeu? E eu acho essencial. Mas eu acho que eu acho um pouquinho, né, do que a gente sempre fala que sobre comunicação, a gente conseguiu trazer agora no podcast, por esse episódio. Você tem mais alguma coisa Eu pra acho falar, que é cara? tudo isso, que vocês tenham gostado, né? A gente tá começando esse projeto lindo, maravilhoso agora. Tenham paciência com nós outras. E é isso, a gente vai fazer essa primeira temporada recheada de coisas bem legais pra vocês. Exatamente. Então, espere o próximo episódio. vai Até dar a tudo próxima certo. segunda. Até a próxima segunda. E se você ficar com saudade da gente, reescuta os outros. O que tiver aí. O que viu? tiver disponível, você escuta. É, a gente Se não gosta tiver muito de disponível, vocês. Você não escuta. Simples. Tá É bom? isso aí. Beijos, obrigada. Tchauzinho. Beijos da Anitta. Tchaucito!